Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. O seu like, o seu comentário ajuda muito. E comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E pessoal, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo, para mais uma notícia. O Supremo Tribunal Federal deve gastar R$350 mil para monitorar o que é falado a respeito da Suprema Corte nas redes sociais. De acordo com o pedido, o serviço vai funcionar em tempo integral. Conforme o contrato, que tem duração de 12 meses, a empresa vencedora deverá emitir alertas imediatos sobre temas de interesse definidos pelo tribunal e que tenham grande potencial de repercussão. Em nota enviada à Revista Oeste, o STF justifica que a contratação do serviço vai servir para ajudar na definição de temas que devem ser melhor explicados à sociedade. Carlo Cauti, o que você achou aí da justificativa da Suprema Corte, do STF, para contratar por 350 mil uma empresa de clipagem, a gente chama em comunicação, só para explicar o que é isso, né? A gente contrata, às vezes, essas empresas de assessoria de comunicação para reunir as menções que são feitas na imprensa de determinada marca, de determinada empresa, e é o que o STF está querendo fazer, então, contratar uma empresa para reunir todas as menções aí referentes à Suprema Corte. Vai dar trabalho. Pois é, e o contrato é nababesco, né? Como tudo lá no Judiciário e como tudo no STF, começando por quem trabalha, os funcionários do STF, os motoristas do STF, que têm contratos com salários muito mais altos do que seus pares da iniciativa privada, até um serviço de clipagem que deveria ser uma clipagem para das Arábias, né? De algum sheik árabe, de algum nababo, assim, de algum marajá da Índia, por um custo desse. Inclusive, só para informar os nossos ministros do STF, o Google faz isso de graça, tá? Se você colocar lá de ser alertado, se você colocar a palavra-chave STF, faz de graça, sem ter que utilizar o dinheiro do contribuinte brasileiro. Fechando a pequena parêntese. Mas só para a gente entender, esse é só um pequeno exemplo do desperdício de dinheiro público por parte não só do STF, mas de todo o judiciário brasileiro. O ano passado, o judiciário brasileiro custou 132,8 bilhões de reais. Um aumento de 9% em relação ao ano de 2022, sendo que a inflação ano passado foi menos da metade do que isso. Ou seja, o judiciário está aumentando, porque ele mesmo decide quanto custa, né? Ele passa para o Congresso e para o governo o valor que ele quer. Ele está aumentando o valor que está gastando mais do que a inflação, mais do que o dobro do que a inflação. E esse é um caso típico de dinheiro que não deveria ser gasto dessa forma e que está sendo desperdiçado. Fica a pergunta, por que o brasileiro médio, daqui 48 horas, vai ter que encerrar a sua declaração de imposto de renda, pensando que o dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, e na verdade está financiando clipagem de luxo no STF? E por que o gaúcho, que está há mais de um mês debaixo de água, morando em abrigo, com frio, sem saber quando esse inferno vai acabar, só vai receber do governo federal 5,8 bilhões de reais e o judiciário custou na verdade ano passado quase 133 bilhões de reais. Essa pergunta que todos os brasileiros se fazem quando pagam seus tributos todos os anos, né? Augusto, pessoal se manifestando bastante aqui no chat. A Sônia Gibim disse: é mais fácil se esses ministros cumprirem a Constituição, não há necessidade de gastar essa fortuna aí com clipagem, reunindo as menções na internet. Há outras fórmulas, todas gratuitas até. Por exemplo, eles podem visitar aqui a Revista Oeste, a gente faz uma conversa e conta tudo para eles. E não é uma conversa para a gente, não precisa ser secreta, porque é o que a gente diz aqui todo dia. Todo dia. Se a gente pode, se eles quiserem, de graça, tá? Dedicar um programa inteiro para explicar, para contar o que o povo pensa
deles e por quê. E o que é que eles deveriam fazer, que é basicamente isso mesmo, é cumprir o que diz a Constituição. A gente pode até dar o que se pensa de cada ministro, individualmente, sem problema nenhum. E tem sempre o teste da Paulista. Se quiserem saber o que os brasileiros pensam, apareçam na Avenida Paulista e passem. De preferência com a toga e com o time completo. Os 11, vejam, em poucos metros, eles descobrirão de graça, né, tem outro tipo de custo, mas descobrirão de graça qual é a imagem, qual é a avaliação feita pelo povo brasileiro do trabalho do STF. Bom, a gente segue falando de Supremo Tribunal Federal, porque mesmo com recursos pendentes e sem cumprimento de medidas cautelares, envolvidos no 8 de janeiro têm recebido mandados de prisão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Conforme levantamento feito por um grupo de advogados, 12 pessoas do 8 de janeiro se enquadram nesses requisitos. Em 14 de maio, o portal UOL publicou uma reportagem sobre foragidos do 8 de janeiro. Em linhas gerais, são condenados que teriam violado a tornozeleira eletrônica e fugido para a Argentina e também para o Uruguai. Depois da publicação da notícia, condenados pela manifestação, mas que ainda têm recursos apresentados à Justiça, receberam ordens de prisão. Ana, nós já comentamos aqui esse assunto, mas vale a gente trazer aqui esse balanço entre a publicação da reportagem do UOL e o dia 17 de maio. O ministro Alexandre de Moraes aí publicou 47 mandados, expediu, 47 mandados de prisão contra 40 condenados e também 7 investigados pelas manifestações do 8 de janeiro. Paula, o impressionante disso tudo é que todos os dias, eu estava lendo aqui no nosso chat, as pessoas já falando, o dia da marmota, e vamos, nós, o Brasil, mais uma vez, falar nisso tudo que estamos falando há tanto tempo. Mas o mais impressionante, Paula, é que nesse contexto todo, a gente só fala de Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli, quando é alguma decisão, alguma coisa relacionada à canetinha dos homens de preto para esquecer o passado, tudo que a Lava Jato descobriu, mas é Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. Será que nenhum outro ministro tem uma opinião formada sobre essas inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes a gente já sabe, é o que o Augusto disse, eles querem saber o que não precisa gastar 350 mil para monitorar, aparece, a gente faz uma reunião, Augusto foi perfeito, a gente fala tudo o que o brasileiro pensa, a nossa audiência pensa, o que nós pensamos republicanamente sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa composição do STF, não precisa gastar esse dinheiro. Agora, todo mundo já sabe o que o Moraes, como a banda barra, a caneta dele toca. Mas será que o André Mendonça, o ministro André Mendonça, o Nunes Marques, ninguém tem nada para falar, porque é eles que falam tanto sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos? Eles falam tanto. O ministro, o Alexandre de Moraes, se você pegar vários discursos dele, ele cita um pai fundador da América, um juiz, porque aqui são juízes, o juiz Scalia, um outro juiz aqui, uma decisão da Suprema Corte americana. Porém, eles não se comportam como os juízes da Suprema Corte americana, como eles se comportam aqui. Nenhum tem rede social. Não existe essa coisa de estar o tempo todo, todos os dias, nós temos uma entrevista do Alexandre de Moraes para mostrar aqui o que ele disse num evento, o que ele disse numa viagem, o que ele disse numa reunião. E será que só tem ele? Será que para salvarmos o Supremo Tribunal Federal vai ser só o povo? Nenhum outro ministro discorda de todas essas inconstitucionalidades?
Nenhum outro ministro vai levantar um inquérito desse e falar: olha, eu estou pegando isso aqui e vou pedir vistas, eu vou parar porque isso aqui está errado. Porque a nossa ferramenta constitucional, através da casa revisora desses ministros que cometem ilegalidades, que é o Senado, a gente já sabe que dali não vai sair nada com o Rodrigo Pacheco. Então, Paula, eu vou levar por outro lado o meu comentário desse mais um absurdo do Moraes, né, prendendo acusados do 8 de janeiro com recursos em andamento. Eu vou colocar na conta, sim, de outros ministros. O silêncio também é gravíssimo. Não apenas essas inconstitucionalidades e o absoluto desrespeito ao devido processo legal e às nossas leis que o ministro Moraes comete, mas o silêncio é tão grave quanto isso. Porque os senhores sabem que isso está errado, essa conduta está errada, não condiz com o que está estabelecido na nossa Constituição. E os senhores continuarão em silêncio? A ministra Carmen Lúcia vai continuar em silêncio? Ela que, a ministra do Cala-Boca já morreu? Parece que agora o Cala-Boca chegou também no Supremo Tribunal Federal. Eles querem a mordaça no povo, mas parece que a mordaça já foi colocada em muitos ministros que não têm a espinha dorsal ereta e a coragem de dizer: parem, isso aqui vai contra a nossa Constituição. Não é ir contra um ministro, é ir contra a nossa Constituição. Vocês também entrarão para a história pelo silêncio. O Silvio, acho que dá para a gente reunir esses dois assuntos num comentário. O ministro Alexandre de Moraes, então, expedindo mais de 40 mandados aí, de prisão em relação a acusados do 8 de janeiro e também o que trouxemos ali, a pauta anterior, sobre essa despesa aí de 350 mil do Supremo para monitorar o que está sendo falado na internet sobre a Suprema Corte Brasileira. Paulo, eu queria pegar desse ponto que a Ana deixa e continuar nesse fio, porque isso é um ponto crucial hoje para o Brasil, para a democracia, para a normalidade institucional do país. O Brasil precisa sair do dia 8 de janeiro de 2023. Pode parecer repetitivo, porque falo isso ao longo de alguns programas, mas a Ana está correta. O Brasil precisa sair desse dia e os outros ministros da corte precisam reagir. Essa é uma agenda do ministro Alexandre de Moraes, ele não consegue sair desse dia. O Brasil precisa avançar. Olha, as pessoas que cometeram crimes naquele dia, crime de depredação de patrimônio público, elas devem ser punidas se devidamente identificadas. Aquelas que foram devidamente identificadas com materialidade de prova, sejam punidas. Pronto, acabou. As demais precisam seguir a vida. O Brasil não pode continuar refém dessa data. E o ministro Alexandre de Moraes força o país a permanecer naquele janeiro do ano passado. Nós temos um governo há mais de 500 dias que não começou. Um desastre econômico, um governo desastroso do ponto de vista de ministérios, de saúde pública, de educação, de segurança. Nós estamos vendo o que está acontecendo sobre censura, fake news, a reação popular. Vou aqui, de novo, repetir a frase que acabei de falar. Uma sociedade que compreendeu a sua grandeza, que tem um celular à mão e que aprendeu a se reunir, que aprendeu a se organizar. As pessoas conseguem mandar o seu recado para dentro do Congresso Nacional. A gente não precisa mais dessa agenda. Esse é um ponto. O outro ponto é quando você fala sobre gastos do judiciário. E a pergunta que fica é, gastando dinheiro demais com bedel, gastando dinheiro com agência de checagem, gastando dinheiro para saber se alguém está falando mal dos ministros? Ora bolas, que importância isso tem para o Estado? Pega esse dinheiro e manda comprar comida para o Rio Grande do Sul. Tem 600 mil pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. Quase 2,5 milhões de pessoas afetadas por conta de uma das maiores tragédias da região sul do Brasil. Manda esse dinheiro para lá. E não para ficar vendo se alguém está dizendo se o ministro é bonito ou feio. Ah, tenha dó. Bom, agora 18 horas e 51 minutos.
Pessoal, mas se você precisa do governo aí, se você precisa liberar um dinheiro para o governo que precisa com urgência para a população, alguma catástrofe, né? Pessoas precisando do dinheiro público, você precisa ter um plano, você precisa esperar, você precisa de uns bons meses ali, né? Implorando pelo governo. Não foi diferente com as enchentes no Rio Grande do Sul, como comentou ali o Carlos Cauti. Por quê? Você precisa de emergência, você precisa do dinheiro para emergência. Vai ter que esperar. Agora, se precisa ali um ministro, a Janja, o Lully, qualquer coisinha que eles precisem, esteja lá na hora certa. Como foi com os móveis. Esconderam os móveis do Planalto, no outro dia praticamente, estava reclamando, esperou um pouquinho, passar uns 2 meses, esconderam os móveis. Quantos que pagaram para arrumar? Para colocar móveis novos lá? R$200 mil. Dinheiro público gasto com móveis, sendo que tinha lá os móveis no Planalto. E aí quando precisa, com urgência, como foi em Rio Grande do Sul, tem que fazer um plano. Tem o vídeo do Paulo Pimenta ali falando pro prefeito. Você tem que ter um plano. Entrega o plano de trabalho pra gente. Que aí a gente vai pensar em liberar o dinheiro para vocês. Agora, um ministro precisa de um segurança, paga 500 mil aí para os melhores seguranças para eles darem conta do recado. Agora, a população sempre em último caso. O atual governo, o governo do pobre, o governo da igualdade, o governo do amor. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu.